Boa tarde, que bom que estamos aqui para essa tarde louvarmos o nome do Senhor. Vamos juntos adorá-lo a Ele e exaltar o seu santo e eterno nome. Aleluia. Boa tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês que nos acompanham via internet. Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde tua glória está. Recebe a minha oração como incenso e que minhas mãos levantadas sejam como a oferenda da tarde. Mesmo na sua residência, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar para que possamos prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de poder prestar um culto a ti, Senhor. E pedimos em nome de Jesus que tu possas receber o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas súplicas, as nossas ações de graças. Que fales ao coração de cada um de nós por intermédio do teu servo. E que as palavras que saiam dos lábios dele sejam palavras vindas do teu coração para o coração de cada um de nós. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos,
com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta.
busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. aquele que busca tua face e quer viver Para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. amo o Senhor, Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, nesse instante, de forma reverente e silenciosa, vamos colocar diante do Senhor todas as nossas falhas, todas as nossas faltas. Vamos recordar de tudo aquilo que fizemos ao longo da semana que se encerrou e que de alguma forma desagradou ao Pai. E que nesse primeiro momento possamos fazer a nossa confissão individual e depois faremos uma confissão de forma coletiva. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, em pensamentos, por palavras, por ações, por omissões, Senhor. Não temos Te amado de todo o nosso coração e nem ao nosso próximo como a nós mesmos. Imploramos, Senhor, a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos
de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E tu, Pai, que és Deus onipotente, que és nosso Pai celestial, e que por tua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a eles se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, nesse momento, nós estaremos prestando culto ao Senhor de maneira prática, de forma objetiva, devolvendo parte de tudo aquilo que Ele nos dá por intermédio dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas contribuições, pois é dessa forma que a nossa catedral honra seus compromissos financeiros e também auxilia outras paróquias e o ministério de outros pastores. Você deve estar observando aí na sua tela os números das contas da nossa catedral. Deve também ter um QR Code, você pode fazer sua colaboração, sua oferta, entregar seu dízimo por intermédio desses canais, dessas formas de transferência, tanto agora como depois do culto. Você pode anotar as informações, pode fazer isso com cuidado. Então, enquanto louvamos, você pode fazer nesse momento ou anotar para depois e entregar com muito amor e louvor a sua oferta, seu dízimo e a sua colaboração. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Queridos, mesmo na sua residência, peço que você fique de pé para que possamos ler a palavra do Senhor, o texto bíblico que servirá de base para a mensagem de Deus nessa tarde e que será pregada pelo reverendo Ivanzinho. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 16,
do versículo 13 ao versículo 17. Mateus 16, de 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes quem eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajordas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Digno de glórias E louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Digno és de glória, Senhor. Nós oramos assim, te dando glória e pedindo que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Aquece o nosso coração para que sintamos a tua presença aqui neste lugar, aonde estivermos reunidos, aonde estivermos assistindo, ao vivo ou depois. Nós queremos que o Senhor fale conosco e assim esperamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu tenho alguns irmãos aqui para alegrar a minha vida. Não é fácil pregar para uma tela, não. Vamos pregar para uma câmera. Mas aí eu tenho amigos queridos que estão aqui comigo hoje. E é sempre um privilégio poder partilhar da palavra de Deus de todo jeito. Para a gente, para a câmera, com gente do outro lado, em tempo, fora de tempo. Pregar a palavra, compartilhar a palavra de Deus é sempre um privilégio muito grande. Irmãos, eu cresci aqui na igreja e aqui na nossa comunidade eu cresci ouvindo muitos testemunhos. Tinha uma moda, teve uma época que era moda testemunho. Então, ainda tem, né? Nos cursilhos a gente tem pessoas que dão testemunhos, nos outros eventos, mas tinha uma época que era muito mesmo. E vinha gente assim famosa dar testemunho aqui. O povo famoso que se convertia vinha dar seus testemunhos. Quando o povo não era assim muito famoso, tinha uma outra coisa de testemunhos que era assim, quando você tinha um testemunho muito dramático, quando você viveu uma aventura muito grande, aí as pessoas vinham aqui na igreja. Dom Paulo sempre convidava essas pessoas para vir dar um testemunho de como foi que Deus transformou a vida das pessoas. E eu confesso que eu era muito jovem, para não dizer assim, eu acho que criança e adolescente, mas eu tenho memória de que eu era meio frustrado, porque eu via esses testemunhos assim espetaculares e eu não tinha um testemunho assim muito forte. Quando o povo dizia assim: Ivanzinho, vai dar teu testemunho, eu não tinha muito o que dizer. Eu nasci num lar cristão,
eu era e continuo sendo um pecador, mas nunca aconteceu na minha vida algo de muito dramático que eu pudesse contar, nada que fosse assim uma coisa muito aventureira, digna de filme. Eu nunca fui envolvido com droga, porque às vezes tinha um testemunho de gente que era envolvido com droga e Deus transformava, drogas ilícitas, né? Eu nunca tive negócio de ter muitas mulheres, 10 namoradas, e Deus me... Eu nunca tive, eu sempre fui muito tranquilo. Então, assim, os testemunhos que eu via de gente que vivia na farra, de gente que vivia feito filho pródigo, eu não podia dar esses testemunhos. Se a minha vida fosse um filme e eu fosse ter que contar esse testemunho, eu acho que o povo ia dormir de tédio, porque minha vida sempre foi muito dentro dos padrões. E a minha conversão também não teve nada de muito espetacular, porque as pessoas que se convertiam e vinham dizer, sempre tinham um dia, uma hora, um cursilho, alguma coisa. Eu via Dom Paulo pregar aqui na igreja e ele conta a história da conversão dele de uma forma tão linda. Ele lembra o dia, ele lembra o hotel que ele estava, ele lembra da posição, ele lembra de tudo. E então quando ele conta, a gente fica assim animado. E outras pessoas, o reverendo Valença, então, quando chegou uma vez, eu fui ouvir o testemunho dele e eu fiquei completamente impactado. Mas eu não tinha isso, nem a minha conversão eu podia contar. Se alguém perguntar a mim qual é o dia que eu me converti, eu não sei dizer. Eu me lembro, eu sei o ano, eu talvez diga os meses, mas eu me lembro que foi um determinado momento da minha vida aqui na igreja, nos grupos familiares que a gente tem, que se reúnem nas casas, e um se reunia na minha casa, com minha mãe, com meu pai, meus irmãos. Eu só me lembro que teve uma época em que eu me descobri com uma nova natureza dentro de mim. Quando eu vi, o Espírito Santo já estava dentro de mim, me levando à santidade. Eu não tenho um dia, eu não levantei a mão, eu não tenho nada de dramático, eu não tive choro, não teve nada. E isso sempre foi uma frustração na hora de contar meu testemunho. Mas eu acho que é tão importante a gente ter um testemunho. É porque o meu paradigma, o meu modelo eram esses testemunhos espetaculares. E o meu não ia ser dessa forma espetacular. E você que está aí me ouvindo, você teria facilidade ou dificuldade de contar o seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez e continua fazendo por você? Eu quero falar um pouquinho sobre isso a partir do texto que o reverendo Juninho leu. A gente leu Mateus 16, de 13 a 17. E o contexto dessa porção das Escrituras é um contexto difícil para Jesus. Jesus estava encaminhando para o final do seu ministério público. Jesus, em Mateus capítulo 13, ele vai para Nazaré, que é o lugar da casa da sua mãe, de onde ele veio, e a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque a incredulidade era muito grande, e Jesus disse: o profeta não tem honra na sua casa, porque eles diziam: oxe, como é, esse cara não pode ser filho de Deus, eu conheço o pai, conheço José, conheço Maria, como é que funciona isso? Jesus teve esse embate na sua própria casa, na sua própria terra. Em Mateus capítulo 14, Jesus recebe a notícia da morte do seu primo e precursor, João Batista. Em Mateus capítulo 15, Jesus tem um confronto muito duro com os escribas e fariseus. E aí chega em Mateus capítulo 16, já nessa crise, nesse finalzinho de ministério, depois de tanto tempo pregando, curando, expulsando demônios, e o povo ainda assim não entendendo, o povo ainda assim não captando tudo aquilo que ele dizia. E ele então vai com seus discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que fica no norte de Israel, mais ou menos 40 quilômetros ao norte de Cafarnaum, onde Jesus morava, do norte do Mar da Galileia, que era assim a base onde Jesus passou mais tempo. E eles andam esses 40 quilômetros. Eu não sei se você está acostumado a andar, eu gosto de andar longas distâncias, assim, 40 quilômetros é uma distância razoável. E Jesus estava andando com eles e subiu para Cesareia de Filipe. Era normal, ainda é normal, quando você vai viajar, caminhar longas distâncias, você caminhar junto, conversando, e você ia junto com os outros viajantes pelas mesmas rotas, né, para poder fugir de assaltos e de perigos também da natureza, animais. Então os viajantes que seguiam normalmente caminhavam juntos, e Jesus, quando estava caminhando com seus discípulos para Cesareia de Filipe, um lugar muito lindo, onde nasce o Rio Jordão, a nascente de alguns rios que formam o Rio Jordão, e está lá até hoje para você visitar em Israel. Jesus estava lá andando e viu os discípulos conversando com outros viajantes que também caminhavam. E aí, nesse contexto, Jesus
faz duas perguntas aos seus discípulos quando chega no seu destino. A primeira pergunta é: eu vi vocês conversando com os outros, quem eles dizem que eu sou? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: e vós, quem dizeis que eu sou? E essas perguntas eu fico assim imaginando, não estava lá e a Bíblia não fala, mas lendo toda a Escritura, lendo toda a Bíblia, a gente sabe que Cristo sabe todas as coisas, sempre soube, continua sabendo todas as coisas. Portanto, quando Jesus pergunta uma coisa dessa, eu não imagino que Jesus não saiba a resposta. Ele pergunta com o propósito de ensinar. As perguntas de Jesus sempre são para que a gente reflita sobre a resposta, sobre o que a gente vai dizer ou como a gente vai reagir a essa pergunta. As perguntas de Jesus nas Escrituras não são para ele saber aquilo que está no coração das pessoas. Por exemplo, quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico, Jesus faz uma pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Você acha que Jesus não sabia? Claro, Jesus sabia a lei desde criança. Jesus queria ensinar aquele jovem rico sobre ninguém consegue cumprir a lei. Não adianta você dizer que cumpre a lei, porque ninguém consegue cumprir a lei a não ser Ele, Jesus Cristo. Então, Pedro, Tiago e João, por exemplo, naquela noite terrível, depois da noite em que ele foi traído, ele sai para um jardim com Pedro, Tiago e João, e Pedro, Tiago e João dormem, e Jesus pergunta para eles assim: não pudeste vigiar nem uma hora? Você imagina mesmo que Jesus está perguntando, queria uma resposta de Pedro sobre o sono, sobre o porquê não aguentou? Na verdade, Jesus queria ensinar a Pedro aquilo que ensinou: o espírito está pronto, a carne é fraca, nós precisamos aprender a vigiar e orar. E Pedro recebeu muitas perguntas de Jesus. Uma delas, depois da ressurreição de Cristo, Jesus olha para Pedro e diz: Simão, tu me amas? Claro que Jesus sabia de todos os sentimentos de Pedro. A pergunta de Jesus foi para ensinar a Pedro e convocá-lo: apacenta minhas ovelhas, um chamado. Jesus estava querendo dizer a Pedro assim: mesmo eu sabendo quem você é, mesmo eu sabendo que tipo de amor imperfeito você tem por mim, que me negou 3 vezes, ainda assim eu quero lhe restaurar e quero lhe chamar para uma vocação. Eu podia falar muitas outras perguntas, mas eu só quero falar mais uma. No Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, que na época ainda era Saulo, está andando e de repente Jesus aparece para ele, Jesus ressurreto, glorificado, aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você acha que Jesus queria a resposta de Paulo? Paulo nem respondeu. Na verdade, Jesus queria ensinar a Paulo: Paulo, você está lutando contra Deus e não em favor de Deus. Paulo achava, ao perseguir os cristãos, que estava fazendo o trabalho de Deus, e com essa pergunta: por que me persegues? Jesus está ensinando a ele que ele estava trabalhando contra. Então sempre Jesus tem algo a ensinar por meio das suas perguntas. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu sou assim, todas as vezes que eu estou ouvindo um sermão, hoje de manhã eu estive aqui na igreja, Dom Paulo Garcia pregou, e todas as vezes que eu estou ouvindo um sermão, ou lendo um livro cristão, lendo a Bíblia, eu estou sempre querendo que acabe a leitura, ou que acabe o sermão, para eu aprender a viver aquele ensinamento. A minha pergunta sempre é: como eu posso viver, como eu posso começar a viver isso? Nós não lemos as Escrituras, nós não ouvimos mensagens bíblicas como essa que você está ouvindo agora, apenas para ouvir, para aguçar a nossa curiosidade, ou para aumentar o nosso conhecimento. O ideal é que nós todos tenhamos uma atitude de nos encontrarmos com a palavra de Deus, escrita ou pregada, e pensar o tempo todo: como eu posso começar a encarnar isso, como eu posso viver isso. É assim que deve ser. E eu quero dividir então essa mensagem em 2 partes. A primeira parte é a pergunta: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E a segunda parte é: quem vós dizeis que eu sou? E eu quero crer que quando terminar essa mensagem, daqui a alguns minutos, você possa sair de onde você está e imaginar como você vai encarnar a palavra de Deus, como você vai começar a viver isso na sua rotina. Amém? Então vamos lá.
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus pergunta aos discípulos: quem é que o povo estava dizendo a vocês que eu sou? E eles respondem: João Batista, Elias, Jeremias. E eu acho isso massa. Pense numa resposta que eu gosto. O povo estava dizendo para os discípulos que Jesus era um profeta, ou alguns dos profetas, eles disseram. E isso é algo que a gente deve celebrar, porque, à exceção de João Batista, recente, o precursor de Jesus, antes de João Batista, Israel tinha passado muitos anos sem profeta. O período interbíblico, assim, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a história conta que Israel passou muito tempo sem profeta. O povo tinha saudade da voz de Deus ou da orientação de Deus, não se ouvia mais falar em profetas como havia no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias ou o próprio Elias que foi citado. Então, quando um povo responde aos discípulos: eu acho que aquele Jesus é como um dos profetas, talvez Jeremias, talvez João Batista, talvez Elias, eles estavam falando uma coisa boa, eles estavam falando uma coisa espetacular, uma coisa sobrenatural, uma coisa esperada, que eles não tinham há muito tempo. Isso é muito bom. No entanto, eles não estavam certos, porque Jesus não era como alguns dos profetas. Ele não era como João Batista, embora João Batista, Jesus mesmo disse que foi o maior profeta nascido de mulher. Ele não era como Elias, apesar de Elias ter sido um profeta extraordinário de Israel. Ele não era como Jeremias. Jesus não era um profeta, Jesus era o profeta. Não adiantava aquele povo dizer para os discípulos: ele é um grande líder. Não, ele não era um grande líder, ele era o rei de Israel. Não adiantava dizer que ele era um escolhido, ele era o escolhido sacerdote. Jesus era o rei, o profeta e o sacerdote. Jesus era o Messias. Essa palavra Cristo em grego é o Messias, esperado, ungido de Deus. E o povo não estava entendendo isso, o povo estava entendendo que ele era mais um abençoado, mais um profeta, e o povo não estava certo. Agora, se nós começarmos a aplicar isso hoje, eu lhe pergunto: quem é que o povo que anda com você na sua família, no seu trabalho, quem é que o povo diz a você que Jesus é? Se você estiver caminhando com alguém, numa parada de ônibus, num carro, na recepção de um hospital, em qualquer lugar que você ande, e você começar a falar de Jesus, quem eles vão dizer a você que Jesus é? Eu anotei aqui algumas respostas que eu já ouvi, e eu sei que você também já ouviu algo parecido. Muitas vezes eu converso com as pessoas, e as pessoas vêm me falar de Jesus. Sabem que eu sou pastor e querem falar alguma coisa sobre Jesus, e essa resposta de quem é Jesus, quem eles dizem que é Jesus, eu anotei aqui algumas respostas. Por exemplo, eu tenho ouvido isso muito ultimamente. Eu botei logo em primeiro lugar porque é a que eu mais ouço ultimamente, é alguém dizer assim: Jesus era um homem maravilhoso. Jesus era um homem tão humano, tão humano, tão humano, que era simplesmente espetacular. Essas pessoas são os humanistas, essas pessoas se identificam com esse Jesus, com a humanidade de Jesus. Eu tenho ouvido demais isso. Outras pessoas já me disseram, e você também já deve ter ouvido, que dizem assim: quem é Jesus? Ele vai dizer: Jesus foi um mártir político, Jesus foi um rebelde, Jesus foi um revolucionário que deu voz aos oprimidos e aos pobres. Muitas vezes eu ouço isso, e com isso se identificam muitos ideólogos da revolução, e eu tenho ouvido bastante isso. Mas outras pessoas chegam e: quem você diz que Jesus é? E as pessoas dizem isso. Meu Deus, como eu tenho ouvido, sobretudo nas redes sociais, as pessoas realmente me dizem essa resposta: Jesus é um líder que fundou uma nova religião, e uma religião que tem que ser estabelecida, mesmo que para isso tenha que oprimir quem não creia. Esses são os ideólogos contrários daqueles outros que acham que Jesus era um revolucionário, que só queria dar voz aos pobres e aos oprimidos e era um rebelde. Outros não, acham que Jesus tem que ser hegemônico, é uma religião hegemônica. Quem não crê tem que ser, de fato, riscado do mapa. Tem gente que pensa assim, que Jesus era um fundador de uma religião somente. E outros vão dizer, talvez os mais religiosos, os mais espiritualizados, vão dizer: quem é Jesus? Eles vão dizer: Jesus é um profeta, Jesus é um pregador, foi um pregador
que apareceu aí há 2000 anos atrás. E com esse se identificam muitos os legalistas e os moralistas, porque se você acha que Jesus é somente um profeta, um pregador, o que vai interessar somente é o que Jesus está dizendo, e não o que ele viveu, ou o que ele fez, ou o que ele falou. É só aquilo que tem a ver com lei, com o que pode e o que não pode ser feito, com o que é santo e o que não é santo. Então, essa é mais uma das respostas que eu ouço muito. E a última, porque senão eu ia falar aqui o dia inteiro, e que eu tenho ouvido também, é: quem é Jesus? Jesus era um sábio. Os filósofos se identificam com essa resposta. Jesus era um homem sábio, uma sabedoria acima da média, um homem evoluído. Essas são respostas que eu já ouvi. E aí eu estava conversando com meu amigo, o reverendo Marcondes, sobre esse sermão, sobre isso que eu estou aqui conversando com vocês. E ele me disse ainda que tem outra resposta, mas essa resposta eu não ouço, ela existe. As pessoas dariam essa resposta se tivessem coragem, mas não tem. Então, para muita gente, se eu perguntar quem é Jesus para você, a pessoa vai dizer que Jesus é o gênio da lâmpada, aquele que você faz uma oração e tem que acontecer ali alguma coisa, um milagre, que ele tem que conceder os seus desejos. Ninguém vai dizer isso, na verdade, essa eu nunca ouvi, mas eu sei que tem muita gente que vive como se Jesus fosse isso, apenas um gênio da lâmpada, um milagreiro, alguém que pode. E eu não gosto dessa expressão, eu sei que ela é uma expressão bíblica e uma expressão razoável, mas eu particularmente não gosto muito de... Jesus é aquele que vai mudar a sua sorte, já ouviu isso? Então as pessoas às vezes acham que Jesus é somente isso, mas nenhuma dessas respostas é suficiente sobre Jesus ou correta necessariamente sobre quem é Jesus. E eu gosto muito de um padre chamado Raniero Cantalamessa. Ele é um padre que é o pregador oficial do Papa, já não só desse Papa, mas de outros papas antecessores também. E ele, escrevendo sobre esse texto, ele ensinando sobre esse texto, ele diz que essas respostas que o povo deu quando Jesus perguntou aos discípulos, um profeta como Elias, João Batista ou Jeremias, são respostas que não vêm da fé, vêm da pesquisa. Ou seja, aquele povo não tinha fé, nenhuma experiência, nenhum relacionamento com Jesus. Eles ouviam falar. Quem o povo diz que é o Filho do Homem? O povo diz o que eles ouvem falar. Eles ouvem falar que Jesus estava aí multiplicando os pães e os peixes, transformando água em vinho, curando as pessoas. Quem é esse? Deve ser como um dos profetas. Resposta que não vem da fé pessoal, resposta que vem de uma pesquisa. E muitas das respostas que hoje nós damos sobre quem é Jesus são respostas que não vêm de uma fé pessoal, não vêm de um relacionamento pessoal, vêm daquilo que a gente lê ou daquilo que a gente ouve. E quando eu digo daquilo que a gente lê, eu na verdade não estou falando a verdade, porque o povo hoje não lê. Quando muito, lê uma manchete, ou lê um Twitter, ou lê uma chamada na rede social, mas lê mesmo ainda lê muito pouco. Mas seja o que for, são respostas vindas das pesquisas ou das influências que nós temos, mas não são respostas que advêm da fé. Às vezes essas respostas são respostas daquilo que a gente quer acreditar, daquilo que a gente quer que o nosso Deus seja, ou que Jesus seja. Mas do mesmo jeito que aquele povo errou na época de Jesus, o povo erra hoje sobre quem é Jesus. E agora é a parte 2. A parte 2, Jesus vira para os discípulos, olha bem para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o apóstolo Pedro, líder dos 12, vem com uma resposta poderosa: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a resposta de Pedro. E essa resposta não pode passar desapercebida por mim nem por você, que somos cristãos. Porque essa resposta, segundo o próprio Jesus, foi inspirada por Deus. Essa é a resposta, é a grande verdade da fé. E essa é uma resposta que, quando a gente tem ela encravada, encarnada, quando a gente sabe que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a gente entende muitas coisas, muitas heresias acabam. No passado, no presente também, mas no passado muitas pessoas diziam que Jesus não era Deus, Jesus era só homem. Outros diziam que Jesus não era homem, Jesus era só Deus. E aí muitas coisas, muitas teorias sobre Jesus. Mas Pedro, através do Espírito Santo, claro, acaba com todas as heresias e com todos os erros, dizendo que ele era sim homem e sim Deus. Ele era o Cristo, o Messias esperado, filho de mulher, mas filho de Deus, filho do Deus vivo. E essa resposta é maravilhosa. Aí quando a gente lê isso, quando lê que Pedro deu essa resposta maravilhosa, e logo depois Jesus disse assim: bem-aventurado és tu, porque isso não vem de você, foi o Pai
que te abençoou com essa resposta, que te inspirou para dizer isso? Quando a gente lê isso, a gente pensa assim: poxa, Pedro, muito bem, Pedro acertou tudo. Mas quem conhece a história de Pedro, sabe que essa revelação de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não veio de uma vez. Pedro, não, de uma vez só, ele não deu essa resposta espetacular que nós proclamamos. A isso a teologia chama de revelação progressiva. O que é isso? Pedro, Deus foi se revelando a Pedro, Cristo foi se revelando a Pedro aos pouquinhos. Não foi de uma hora para outra que Pedro veio com essa resposta de jeito nenhum. Foi de forma gradativa. Primeiro Pedro topou seguir Jesus, recebeu um convite para ser pescador de homens. Depois, numa pesca maravilhosa, ele chamou Jesus de Senhor. Depois de uma conversa muito dura que Jesus teve com os discípulos, Pedro veio com essa coisa linda: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro foi aos pouquinhos reconhecendo quem Jesus era e compreendendo quem Jesus era para ele. E tudo isso intercalado com muitos erros, muitas falhas. Pedro foi um homem que errou muito, ao mesmo tempo que chamava Jesus de Senhor, que dizia que não tinha para onde ir porque só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Foi esse mesmo Pedro que negou Cristo 3 vezes e fez outras barbaridades e cometeu muitos erros. Inclusive, nesse mesmo texto, se nós continuássemos lendo Mateus 16, a partir do 17, que nós não lemos, Jesus, imediatamente depois de Pedro vir com uma revelação maravilhosa dessa: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Logo depois Pedro quis fazer uma coisa errada e Jesus virou para ele e fez: afasta-te de mim, Satanás. Não é assim que a gente capitula de uma vez só. Você está aí na internet ouvindo essa mensagem, você talvez frequente essa igreja, ou talvez você nunca frequentou, está só ouvindo agora. Talvez você tenha feito um cursilho e lá você tenha encontrado Jesus, um encontro de jovens, um encontro de casais, seja o que for, e lá Deus se revelou um pouquinho dele para você, e aí você parou no tempo, achando que aquilo é suficiente, e a gente sabe que não é. Mas a revelação de Deus é progressiva, e a experiência de Deus com você é gradativa, e assim como foi com Pedro, e assim como é comigo, e deve ser com você também, você deve ter outras experiências para ir construindo em você essa revelação completa, até que você saiba e possa dizer, inspirado por Deus: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você talvez já tenha entendido muita coisa de Jesus, mas está aqui nesse culto, está aqui ouvindo essa mensagem, lendo a Bíblia, porque você quer compreender mais, você quer crescer em mais. Note que a resposta de Pedro, diferentemente do povo, não foi uma resposta que adveio de pesquisa. A resposta de Pedro, sim, veio da fé. Uma fé baseada nessas experiências, nessa revelação que ele tinha tido com Jesus esse tempo todo. É na fé que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muita coisa que ele andou com Jesus, muita experiência que o conduziram à fé para dizer isso. Jesus esperava uma resposta diferente dos discípulos, senão ele não teria feito 2 perguntas. Ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Ok. Quem vós dizeis que eu sou? Ele esperava uma resposta diferente, e essa resposta diferente veio, graças a Deus, veio que Cristo era o Filho de Deus vivo. Jesus era o Cristo. E a nossa resposta hoje, a sua resposta hoje, se eu perguntar: quem vós dizeis que Cristo é? A sua resposta também não deve vir de pesquisa, deve vir da sua fé, das experiências que você tem com Deus. Não cabe a um cristão responder como o povo: Jesus é um sábio, Jesus era somente um revolucionário, era um líder, um fundador de uma religião. Nada disso. Sua resposta tem que ser uma resposta que advém da sua fé, tem que ser igual a de Pedro. Agora aqui nós temos um risco muito grande. Qual é o risco? O risco é a gente saber decorar a resposta e a gente dizer a resposta, mas a gente não viver a resposta. É aquilo que eu falei no começo da mensagem, é a gente entender o sermão, entender o texto bíblico, mas não viver ele. Ficar aqui na internet só ouvindo o que os pastores dizem, ou então ler a Bíblia somente para ler e não encarnar, não viver. Esse é que é o grande perigo. Porque Jesus sem dúvida é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus sem dúvida é o Messias, mas isso tem outras implicações. Jesus é muitas outras coisas também, e se você só repetir o que a igreja diz, você não tem uma experiência pessoal, você está só repetindo o que você vê a igreja dizendo, ou você vê o pastor dizendo. No Evangelho de João,
que é um evangelho muito lindo, Jesus diz que é muitas coisas. Por exemplo, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que é muita coisa. Você pode dizer isso tudinho, você pode dizer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta é: você vive dessa forma? É coerente a sua vida com a sua fé ou com aquilo que você está repetindo? Porque o que o povo diz por aí, eu sei. O que a Bíblia diz, eu também sei. Agora, o que eu preciso que você saiba é aquilo que você diz sobre quem é Jesus para você. Porque os discípulos respondiam cada um à sua maneira. As respostas não eram as mesmas, cada um é diferente, e ele se revela nessas experiências diferentes. Por exemplo, na Bíblia a gente vai encontrar um discípulo que diz assim: Ele apareceu também para mim, ressurreto. Eu creio na ressurreição porque Ele apareceu para mim. Outro discípulo vai dizer assim: eu creio porque eu o reconheci no partir do pão. No Evangelho tem um homem que diz isso. Tem outros que dizem assim, e eu particularmente gosto muito desses que andavam no caminho de Emaús, que eles dizem assim: eu sei que Ele vive, porque no caminho, quando Ele falava, o nosso coração ardia. Esse é o testemunho daqueles dois, essa é a experiência que eles tiveram. O meu coração ardia enquanto ele falava. É por isso que eu não sei se você já notou, não sei se você já me viu pregar outras vezes, mas todas as vezes que eu vou começar um sermão, todas as vezes que eu estou aqui nesse púlpito, onde eu estiver, a minha oração é sempre essa: aquece o nosso coração. De onde vem essa oração? Vem desse texto, desses homens que disseram esse testemunho um dia: não ardia o meu coração enquanto ele falava. Então eu peço, enquanto eu prego, que Deus faça arder o seu coração todas as vezes, que Ele aqueça o seu coração, não só para que você saiba o que a igreja diz, não só para que você saiba o que os outros dizem, mas que você possa crer e ter uma experiência de que Deus vive, que Cristo vive, porque enquanto eu prego, não arde o seu coração. Qual é o seu testemunho de fé? O que você pode dizer para as pessoas quando perguntam sobre a sua fé? Tem um texto que eu gosto muito, um texto do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 13, versículo 15, diz assim: antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Não é bonito isso? Pedro está dizendo assim: você reverencia Cristo, mas esteja sempre pronto para responder se alguém lhe questionar qual é o motivo da sua esperança. E eu agora, com toda a candura possível, sem nenhum julgamento, sem nenhuma brabeza, sem nenhum legalismo, quero fazer essa pergunta para você. Você está pronto para responder o motivo da sua esperança quando for questionado ou quando é questionado? Para você, quem é Jesus? Por que você crê? Qual a experiência que você tem tido com Ele? Essa que é uma grande questão devocional. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que eu estou cada vez mais convencido de que a revelação de Deus é progressiva. Eu não acho que eu sei de tudo. Eu não acho que eu conheço muito. O apóstolo Paulo diz assim: deixando para trás tudo o que passou, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo. Eu reconheço que tive uma experiência com Deus, mas eu quero ter mais, eu quero ter mais, eu quero ter outra, eu quero ter outra. Como Pedro, muitas experiências. Evolua, progrida na sua fé. Não fique estagnado. Não ache que as suas experiências passadas são suficientes. Evolua como Pedro, pense como Paulo. O seu alvo é Cristo. Eu também estou convencido de que a fé tem sim a ver com as experiências vividas, com essa revelação. Dom Paulo, pregando hoje de manhã aqui na igreja, disse isso, que Deus quer se revelar. Se alguém quiser, com um coração sincero, buscar a Deus, Ele vai se revelar. E a sua fé tem a ver com as experiências, com essa revelação de Deus para você.
Às vezes as pessoas falam do rei Davi. Ah, o grande rei Davi. Qual é a história que todo mundo conhece do rei Davi? É porque ele matou Golias com um badoque ou com um estilingue, uma funda, derrubou o gigante. Todo mundo sabe dessa história. Ah, que grande fé a do rei Davi. Não foi assim. A revelação de Deus foi progressiva para Davi também. Primeiro, ele estava cuidando das ovelhas e veio um urso, veio um leão, e ele teve aquela experiência de fé, de Deus abençoar ele, e ele matar o urso, matar o leão, para que não pegassem as ovelhas que ele cuidava, porque ele era um pastor de ovelhas. E com essas experiências de revelação de Deus na vida dele, a sua fé foi sendo construída. Você precisa ter experiências com a revelação de Deus, para que a sua fé evolua, cresça com sustentabilidade. É muito mais do que só ler, é muito mais do que só acessar a internet e ouvir um sermão, é muito mais só do que reconhecer a Cristo, ou como dizem, aceitar a Cristo. Tem a ver com viver o Evangelho, tem a ver com experimentar um relacionamento pessoal, praticar, orar, conversar, encarnar essa realidade de que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma postura ativa para que a sua fé evolua. Quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais a gente se conhece, mais a gente vai ter testemunho de quem é Deus e de quem nós somos. Não vou tratar disso agora, porque isso é outro sermão, mas se você ler esse texto, foi Pedro tendo todas essas experiências e dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus dizendo: pois tu és pedra, e sob esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro reconhecendo quem Cristo é, e Cristo dizendo a Pedro quem ele era. Quanto mais nós testemunhamos de quem Jesus é, mais sabemos quem somos. É assim. E se a gente continuasse o texto, a gente iria se encantar com a revelação que ainda continuou sendo progressiva com Pedro em Atos dos Apóstolos. Ele continuou aprendendo e continuou evoluindo e crescendo na sua fé. Quem você diz que Jesus é? Quem você diz que Jesus é nessa pandemia? Quem você diz que Jesus é para os seus amigos de faculdade ou de trabalho? Quem Jesus é no seu testemunho, na sua família? Muito mais do que aquilo que você fala. Quem os outros vão dizer que Jesus é, olhando para o seu testemunho, olhando para a sua vida e para o teu comportamento? Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é muita coisa. E eu quero crer agora, eu vou orar para que o Espírito Santo produza em você convicção de quem Ele é para você, de quem Ele é para você hoje, e você possa falar isso com a sua boca, com o seu comportamento, e que você tenha experiências como Pedro teve, e que você cresça e seja consolado em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que aquece o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra, que nela nós sabemos que Tu existes, sabemos quem Tu és, sabemos quem fomos e quem somos, e mais ainda quem queremos ser. Nós queremos ser iguais a Ti, Senhor. Nos dá essa visão, nos dá essa meta, nos ajuda a crescer, a progredir. Revela-te a Ti mesmo para nós, Senhor, mais e mais. Queremos mais, Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube, em qualquer momento, em qualquer dia. E nos abençoa aqui na igreja também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos, temos 2 avisos muito especiais antes de recebermos a bênção e a nossa despedida. O primeiro é que eu estou aqui na minha mão com um livro que foi escrito pela nossa querida Paulinha Garcia, filha de Dom Paulo e Dona Márcia, e ela escreveu um livro que o título é Do Antigo ao Novo, Conhecimentos Básicos sobre a Bíblia. E eu já andei folheando, já li algumas coisas, ele está espetacular. Se você permitir, eu queria ler um trechinho bem pequeno, que eu achei muito bom, que diz assim, veja que coisa, eu nem sabia, é coisa que eu estou aprendendo agora. Certo dia, um grande biblista teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. São Jerônimo sonhou estar diante de uma corte celestial, onde se apresentava como cristão. Nesse sonho ele foi repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, uma vez que ainda não havia se tornado um leitor dedicado das Sagradas Escrituras. Por isso é dele, São Jerônimo, a célebre frase: desconhecer as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Jesus Cristo. Forte, não é? Desconhecer as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Esse livro é realmente um livro muito bom, básico. Você deve conhecer as Escrituras. Se você tem ainda aqui dificuldade de compreender, aqui explica o autor, o contexto geopolítico de cada livro da Bíblia. Aqui tem uma parte que fala da revelação progressiva de Deus, que eu estava falando agorinha no púlpito, então vale muito a pena você adquirir. Como você faz para adquirir? O preço é R$ 29,90, então não está caro, R$ 29,90. Você pode adquirir na secretaria da igreja. Você pode transferir esse valor também para a conta da igreja, liga para cá, pega o seu exemplar aqui na secretaria durante a semana. Eu tenho certeza que você vai ser muitíssimo abençoado com o livro de Paulinha. Muito bom. Amém. E o outro aviso também, esse bem especial também, é que todo ano a gente faz o Abração. O Abração é a comemoração do aniversário de Dom Paulo, mas que a gente sempre faz um grande evento, e esse ano não vai ser diferente. Apesar da gente estar em pandemia e de não poder estar muito junto, como a gente gostaria de fazer e faz todo ano, dessa vez houve uma ideia abençoada, e nós vamos fazer o seguinte. Não sei se você já ouviu falar que estão fazendo isso por aí. Nós vamos fazer um drive-in lá na Arena Pernambuco, lá no estacionamento da Arena Pernambuco. Nós vamos de carro e vai ter um grande palco com uma grande estrutura tecnológica, e nós vamos ter um grande show, uma palavra muito abençoada de um pregador que eu ainda não estou autorizado a dizer quem vai ser, mas eu já sei quem é que vai vir pregar. Nos outros domingos a gente vai dizer.
Mas a gente tem uma banda que é muito conhecida, um ministério de música cristão, trazendo a Arca do Luiz Arcanjo, que vem de São Paulo para cá e que vai fazer esse grande show junto com essa palavra de Deus. E a gente vai chegar com os carros e vai estacionar lá. Se você quiser, você pode pedir iFood no carro para comer e o iFood vai vir até o seu carro. Veja que beleza, um serviço desse. E tudo isso, o ingresso para entrar vai custar apenas R$80 por carro. E a gente é 4 pessoas por carro, então deve ser em média R$20 por pessoa. Não está caro, vai ser uma grande estrutura, vai ser um grande show, uma palavra abençoada, e a gente vai então abençoar e homenagear, celebrar a vida do nosso arcebispo. Isso tudo vai ser no dia 27 de setembro, às 17 horas, para ninguém ficar com calor durante o dia. 17 horas, final da tarde, lá na arena, esse drive-in do dia 27 de setembro. Não começamos a vender os ingressos ainda, mas a partir dos próximos domingos, nas redes sociais da igreja, lá no Instagram e aqui nos cultos no YouTube, a gente vai dizer como é que você pode adquirir o seu ingresso e estar conosco num desses carros sendo abençoado lá. Amém? Então vai ser assim e eu acho que vai ser muito bom. Vamos receber a bênção e a nossa despedida. Queridos, mesmo em casa, fique de pé, por favor. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos inspire e que a coragem de Deus nos envolva em mais uma semana. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus abençoe a sua semana. Espera aí, agora, vamos ao vivo. A música de despedida vai ser a música do Trazendo a Arca. Para você que acha que não conhece, você vai conhecer agora uma das músicas que eles certamente vão tocar conosco nesse drive-in. Amém. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.